atividade física, alimentação saudável, saúde e bem-estar. É aqui na Urbana Fitness com Jaice Ribeiro. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. E cá estamos nós, como é devido e mandado, de volta a mais um programa Urbana Fitness. E como é sempre regra, eu trago convidados excelentes, convidados que vão poder mostrar-nos tudo o que é possível fazer dentro dos padrões que a nossa sociedade oferece. E para hoje eu tenho a Tayane. A Tayane é uma nutricionista. A Tayane é brasileira, mas reside em Angola e faz os seus trabalhos cá em Angola. Você que não sabe onde procurar um nutricionista ou uma nutricionista, está aqui eu a mostrar-vos mais uma vez, porque já passou cá outras nutricionistas, né? E eu procuro sempre variar, né? Dar oportunidade a todo mundo. A Tayane veio aqui falar do seu trabalho e você vai poder pôr as questões que quiser e ela vai responder a todas as questões que vocês forem pondo. A Tayane está aqui para partilhar da sua experiência e eu estou aqui para mais uma vez mostrar-vos a existência de pessoas qualificadas para fazerem tais trabalhos. Não precisam procurar assim, vamos dizer, nutricionistas de esquina, né? Porque eu procuro mostrar sempre os melhores e que fazem o trabalho com excelência para vocês. Então, qualquer dúvida que você tiver, ponha que ela vai responder. E eu vou estar aqui e vou apresentar-vos agora a minha convidada de hoje para falar então na primeira pessoa. Tayane, muito obrigada por aceitar o meu convite. Como eu te disse, eu não fazia ideia, eu já conheço a Tayane há algum tempo, Sim. desde o ginásio. Nunca trocámos impressão nenhuma, mas já a conheci assim de vista. E olha, paro-me com ela aqui no meu sofá, porque eu nem reconheci. Porque quando estamos no ginásio, somos uma figura. Fora do ginásio, encarnamos outra A gente virou um pessoa, né? personagem, né? É verdade. Então, Tayane, apresenta-te, por favor, que estamos aqui de ouvidos bem apurados para ouvir, então, quem é a Tayane? Claro. Oi, tudo bem, pessoal? Boa tarde. Eu queria agradecer, né, a Jaice por ter me convidado para participar do programa. Realmente é uma honra para mim estar falando aqui um pouquinho com vocês, né? E deixa eu me apresentar aqui rapidamente. Eu sou a Tayane da Rocha, sou nutricionista, sou brasileira, formada lá na Unifor. Tenho pós-graduação em emagrecimento e metabolismo. Estou morando aqui já tem uns 4 meses, mais ou menos. Estou atendendo em 2 clínicas, Nações do Visage, que fica no Mirante de Talatona, e na Imunize, que fica no Shopping Talatona. E lá eu também treino, né? Então é até uma facilidade que eu falo para os meus clientes. Você já faz a consulta e vai direto treinar. Uau! Então, a É minha 2 vida. em 1, não é? Exatamente, exatamente. Então, assim, a minha vida, né, sempre foi baseada em fazer alguma atividade física. Desde criança, né, eu sempre fui atrás. Não foram nem meus pais que me colocaram em atividade física, eu que ia atrás na escola mesmo, né, de participar de algo. Boa. A Geise estava falando que é ex-atleta de vôlei, eu também já fiz um tempo vôlei na escola, nada profissional, mas Ok. para me movimentar, né. E quando eu fiz uns 16 anos, eu comecei a me interessar pela musculação. E porque eu vi que eu tinha perdido muito peso, eu tinha ficado doente e eu não conseguia comer muito bem. Então eu perdi um peso muito alto em pouco tempo, em uma semana. E aí eu comecei a não ficar satisfeita com a minha alimentação e com o meu corpo. E aí eu, quero começar a ir para a musculação. E com isso, eu aliei com a alimentação, que eu mesma fui fazendo, né? Eu mesma fui Sem consultoria de sem ninguém. consultoria, eu fui atrás na internet. Eu ainda muito nova, eu era muito curiosa, então eu fui atrás na internet. E é a partir daí que eu vi a necessidade de eu realmente ter uma boa alimentação, porque eu vi que o poder do alimento no nosso organismo, né, Tinha algum fazia muita resultado, diferença. sim. Porque só eu treinar e não ter uma alimentação correta para minha pessoa, né, uma alimentação individualizada, eu não ia ter um resultado. Eu atingi um certo resultado por um tempo, mas depois estagnou e eu vi que eu realmente precisava de um De muito profissional. mais. Eu precisava de um profissional para me orientar. E eu vi que com a minha alimentação adequada, eu também melhorei muito da minha disposição, da minha saúde. Eu vi que eu ficava doente com muito menos frequência, eu mal ficava doente. E a partir daí que surgiu o meu interesse de iniciar a faculdade de nutrição, né. Então, foi a partir de uma experiência que eu fiz em mim e eu quis aprofundar isso realmente
em uma faculdade. Aí eu escolhi uma das melhores, né, lá na minha cidade, lá em Fortaleza, que eu sou de Fortaleza. Então, eu me apaixonei pela nutrição. Logo assim que me formei em uma época bem difícil, que foi na época da pandemia, em 2020, Oh. quando começou a pandemia, né. Então eu comecei a atender, depois fui morar no Rio de Janeiro, continuei atendendo lá, trabalhei em empresas de alimentos à base de castanha de caju, né, então eu fui também para essa linha mais vegana, sempre me comunicava com outras nutricionistas para ir divulgando o produto, né, então eu trabalhava muito essa parte do marketing com a nutrição. E aí hoje estou morando aqui em Angola, né, e estou aprofundando mais ainda o meu trabalho e estou oferecendo para todos os angolanos aqui, também faço consultas online, né. E para mim é um prazer mudar a vida das pessoas através da alimentação, né, porque é o que eu falo, se você tiver uma boa alimentação, além da estética, você também vai conquistar uma saúde excelente, né, basta você estar disposto. Eu realmente quero dar o resultado para o meu cliente final. A saúde acaba por ser a prioridade nisso tudo, não é, Tayane? Exatamente, Porque ao termos a saúde, conseguimos abraçar tudo o resto. exatamente. A nutrição consegue passar isso para as pessoas. Sim, Ok. sim, com certeza. Qual é o foco principal de uma boa alimentação? Olha, é o que eu sempre falo, o básico bem feito é melhor do que qualquer estratégia avançada. Então, por exemplo, chega uma pessoa lá no meu consultório e já chega com muita ideia formada, né? Porque a gente hoje em dia na internet vê muita informação. Então, tem muita informação que é interessante, que ajuda, mas também tem muita informação que acaba atrapalhando e confundindo as pessoas. Então, às vezes, as pessoas vão no consultório querendo já optar por uma estratégia avançada sem nem ao menos terem feito o básico. Então, eu acho que a base para uma boa alimentação, para ter uma boa saúde, uma boa alimentação, é você fazer o básico bem feito. Alimentos in natura, né? Os alimentos in natura são aqueles que a gente não faz nenhuma modificação, né? Que vem direto da natureza. Os folhosos, os legumes, as frutas, o frango, né? A galinha mesmo, o peixe fresco, a carne bovina, os minimamente processados, que são aqueles que são basicamente in natura, mas passam por um processo de ensacamento, como arroz e feijão. Tem muitas pessoas que têm muito receio de comer arroz e feijão, né? Porque já Sim, vem com aquela ideia. como é que eu vou dizer? É tipo um tabu, né? Uma Há muito polêmica. tabu em torno disso, porque as pessoas acham que ao comerem o arroz, o feijão ou até o pão branco, por exemplo, Exato. daí é que vem a gordura, né? Mas Exato. não sabem exatamente o que tem de ser feito e há muito tabu em torno desse quesito alimentação, que nós vamos aqui desmistificar tudo isso. E já Exato. começou logo com as perguntas, há aqui o Elder, que pôs-nos uma pergunta, qual é a melhor fonte de proteína em alimentos? Olha, eu opto muito pelo frango e pelo peixe, porque são proteínas magras, né? Então vão te Ok? oferecer um bom aporte proteico e vão oferecer menos gordura. Só que em contrapartida, a carne vermelha tem mais proteína, só que ela também vai ter mais gordura. Então, eu sempre opto pelo frango e pelo peixe. Que tem menos gordura, Menos não é? gordura e tem uma fonte de proteína excelente. Excelente. Isso. Boa, boa. Elder, espero termos respondido a tua questão. E você que está a entrar agora aqui na nossa live, então fica a saber para pôr as vossas questões é free. É free, porque vocês só estão aí, estão a ouvir o que ela. Consultoria de graça Ah, aqui. desculpa, não é Elder, é Enaldes. Pô, nome complicado, mas pronto, desculpa aí o erro. Já está corrigido. Espero que a Tayane tenha respondido a tua questão, Elnet. E como eu estava a dizer, nós muitas das vezes procuramos. O angolano, vou dizer assim, o Hum. angolano tem o hábito e o costume de encher o prato, né? Uhum. Encher aquele pratão, Sim. mesmo que saudável, ser um prato assim de legumes, arroz, coisinhas Sim. saudáveis, mas ele ainda assim enche. Tem algum problema em pegar e encher o prato numa refeição só de uma vez? Olha, eu sempre falo para as pessoas que o ideal é que você fracione durante o dia, né? Porque você colocar uma grande quantidade para compensar as outras refeições que você não come, Uhum. você não vai conseguir absorver tudo aquilo que aquela refeição está te oferecendo, né? E muitas vezes as pessoas acabam enchendo muito o prato porque passam horas sem comer e Sim. acabam comendo com os olhos. E muitas vezes não aguentam nem comer aquilo, mas só que comem para não deixar o prato
com comida, né? Então, o ideal é realmente ter uma conversa, né? Ter um acompanhamento para ir fazendo uma reeducação nessa maneira de se alimentar, para a pessoa não ir comendo mais do que precisa e não encher tanto o prato, né? Lógico que com legumes, verduras, é interessante. Eu até indico para a pessoa comer a salada antes da refeição principal, porque isso ajuda muito na saciedade, ajuda muito na resposta à insulina. Então, pessoas diabéticas comerem a salada antes do prato principal é super interessante, tá? Para melhorar a resposta à insulina. E isso, consequentemente, vai ajudar no emagrecimento também. Mas falas de salada, o mesmo caso para os legumes, por exemplo? A salada é a Vamos de dizer, folhosos. os folhosos, né? Isso, os E se for folhosos. assim, brócolis, cenoura, Brócolis também pode entrar, certo? pode? Porque o brócolis, ele é riquíssimo em fibra. Então, um brócolizinho picadinho no Uhum. alface, com tomate. Aí tempera com um pouquinho de sal e um azeite, que é uma gordura excelente. Você comer antes do almoço fica ótimo. Aí depois você opta por legumes, né? Uma beterraba, A entendeu? cenoura e A por aí vai. cenoura, exatamente. Malta, eu não sabia. Se vocês sabiam, pá, não sei. Mas pronto, olha, está aqui uma grande informação e pertinente. Comermos a salada antes das nossas refeições completas, né? Vamos antes Exato. de passarmos para o frango, para o arroz, para a batata e companhia. Comam primeiro os folhosos, como disse a Tayane, para facilitar, né, Na na saciedade, no saciedade, né? emagrecimento. Ok, assim já vais comer muito menos do que vem a seguir. Exato. Então, tá aí uma ótima dica. O João Dalla pergunta: houve alguma mudança na alimentação quando se mudou para Angola, Tayane? Olha, mudou um pouquinho, porque eu tinha o hábito sempre de fazer lá no Brasil a gente sempre tem o hábito de pegar 1 quilo de frango e cozinhar para a semana toda. Até eu e meu esposo, a gente sempre fazia isso em casa, né, cozinhava o frango com temperinho para a semana toda. E aqui eu percebi que as pessoas não têm o hábito de comer o franguinho desfiado no pequeno almoço, né, nos lanches. E aí a gente parou, né, de fazer isso, que é um hábito muito saudável, né, a gente parou porque a gente E é não mais vê prático, né? Já não isso, tens que dia a dia estar ali a cozinhar, né? Já exatamente, facilita na gestão das tuas atividades, né? É exato. um meio para facilitar até a comer limpo, não é? Exatamente. Porque nós às vezes não comemos limpo porque não temos A algo pronto, a organização, né. organização. O ponto-chave de tudo é a organização. Se você se organizar, se você reservar um dia da semana para você organizar todas as suas Da refeições, semana toda. perfeito, você consegue. A gente fazia muito isso lá no Rio de Janeiro. Hoje em dia a gente tem pessoas para ajudar a gente nisso, né, mas a gente parou com esse hábito de comer o frango e a gente tá pegando um pouco dos hábitos aqui, a gente tá variando um pouco mais na proteína. Ao invés do frango, né, a gente tá, comendo mais ovo, né, em casa. A gente também gosta muito da proteína do ovo, mas em contrapartida do ovo também tem uma gordura, que é uma gordura excelente, mas ele não vai ter tanta proteína quanto o frango. E nos lanches que a gente também comia o frango misturado com requeijão light, a gente está comendo whey protein. A gente está optando pelo whey protein, né? Que é super prático, a nossa Sim, rotina aqui tá sim, corrida. sim. Então, o whey protein a gente levar para o trabalho, para bater depois com um iogurte, ou então com aveia misturado com água, é super prático pra gente, né? Então, acredito que o hábito que a gente mudou foi basicamente esse. Porque, assim, a nossa alimentação hoje em dia continua tão boa quanto era a do Brasil. Aqui é muito rico, né, em alimentos que realmente vêm da terra. Pelo menos eu achei. Mas agora, comparado assim, Tayane, com a vossa mudança, Uhum, e eu acho e encaro Angola um país com um país de batalha, uhum, é assim que eu chamo, porque em todos os ramos de sim, trabalho têm dificuldades a dobrar. uhum. E eu acredito que na alimentação, fora preços, É, preço é fora a diferente. inexistência, né, vou falar nós assim que fazemos desporto, Sim. ter acesso a essas whey proteins que Aham, são caríssimas atualmente. caríssimos. Então, quem não tiver a oportunidade ou a condição de comprar tais produtos, os suplementos, vamos Uhum, dizer, suplementos como alimentares. deve encaixar ou enquadrar a sua alimentação ou a sua rotina alimentar e suplementar? Perfeito. É isso um desafio que eu vi bastante nos meus clientes, né. Quando eu vou fazer dieta de um brasileiro é uma coisa, mas quando eu vou fazer a dieta de um angolano é outra, porque lá no Brasil a A gente tem busca é totalmente diferente, porque né? lá no Tem Brasil tudo. tem vários suplementos, a gente encontra realmente super barato, tanto é que os que a gente toma hoje a gente trouxe de lá, né.
Mas aqui eu realmente vejo a dificuldade de encontrar. Então eu tento colocar o hábito que eu tinha de comer frango, que é um hábito bem interessante, você comprando um peito de frango, e fazendo ele cozido para a semana inteira, é super válido levar para o trabalho. Ele não é tão prático, então às vezes eu coloco um ovo, ou então sempre quando a pessoa está na rua e não tem a possibilidade de levar o alimento de casa para o trabalho, ela fala: "Tayane, eu estou em tal lugar, eu estou nesse restaurante, qual a opção desse restaurante você me indica?". Às vezes uma tosta com atum. O meu esposo mesmo, ele um dia desses não conseguiu tomar o pequeno almoço em casa e ele estava no shopping, né, então ele tomou um pequeno almoço lá que era o sanduíche de atum. Então é uma opção de proteína excelente, o atum, num pão, né, que é um Sim. carboidrato bom. Então a gente consegue fazer essas mudanças na alimentação. Eu indico o ovo cozido, né, o sanduíche com atum. Eu não tenho, como eu te falei, né, eu opto muito pela comida de verdade, o básico bem feito. Ok. Epá, e eu vejo, estás a dizer aqui, as pessoas têm muito medo de consumir o pão. Uhum. É uma luta, tá, pra gente conseguir tirar isso da cabeça. É Teve uma luta grande. Eu quando digo, eu como pão à vontade, branco, de Aham. centeio, de sementes, de tudo, eu como pão à vontade. E eu procuro dizer assim às pessoas, o problema não é o que tu estás a comer, é a A quantidade que tu vais quantidade, comer. Estou certa exatamente. nesse quesito ou tem Certíssima. alguma coisa aí por além? Certíssima, certíssima. Realmente é a quantidade, né. E quando eu falo de dieta individualizada, eu passo uma quantidade individualizada de carboidrato para aquela pessoa, de acordo com o que ela precisa, né, com a atividade física que ela faz, com o tipo de rotina que ela tem, né, se ela se movimenta muito, se ela realmente vai gastar aquela energia que o carboidrato dá. Eu particularmente também como pão todos os dias, no pequeno almoço, como pão todos os dias. Então, assim, teve até uma época que eu fiz uma dieta para emagrecimento, eu perdi 6 quilos comendo Comendo pão, pão. arroz, comendo batata, realmente comendo carboidratos de boa qualidade, né. O que as pessoas acabam, confundindo muito é que comem carboidratos de má qualidade e acabam demonizando os carboidratos por causa disso, né. Por exemplo, alimentos muito industrializados, como batatas fritas, hambúrgueres, realmente isso é um alimento com densidade calórica altíssima, é uma porção pequena, Mas mas que tem uma tem caloria muitos muito. entre tantos ali no meio, né? Exatamente. Tem o carboidrato de uma qualidade, tem gordura, né, então isso realmente vai influenciar muito no resultado final. Agora, esses carboidratos limpos, né, que eu chamo de carboidratos limpos, que são o arroz, o pão, a batata, eles realmente entram, uma tapioca também, entende? Então isso. Tem algum horário assim específico que nós devemos ou não consumir tais alimentos que possam aumentar assim a nossa gordura? Porque o maior problema aqui da sociedade é o aumento de gordura. Uhum. O aumento e depois o aumento não, digo, a diminuição da gordura. Porque o aumento, isso já estão grandes há muito tempo, né? Já aumentaram há muito tempo, então a maior luta é diminuir ou perder essa gordura. Sim. Então, o comer estes alimentos, vamos dizer, os carboidratos que acabam por ser os maiores, né? Condutores da gordura ou solidificação da gordura no nosso organismo, né, por causa dos nutrientes que eles têm, a quantidade, quanto mais carboidrato tu comeres, né, o nosso organismo absorve o necessário e o resto é condensado, será? Ó, isso acontece com todos os macronutrientes, certo? A Ok. gente tem de macronutriente o carboidrato, a proteína e a gordura. Em 1 grama de carboidrato, a gente tem 4 calorias. Em 1 grama de proteína, a gente também tem 4 calorias. Uhum. Em 1 grama de gordura, a gente tem 9 calorias, né? Então, a gente vê que a gordura é a mais calórica de todas, né? Então, assim, independente do macronutriente, se for excesso de carboidrato, a gente vai acumular como gordura. Se for excesso de proteína, a gente também vai acumular como gordura. Se for excesso de gordura, a gente acumula como gordura, né? Então, às vezes as pessoas acabam demonizando muito o carboidrato, mas não sabem dessa diferença. A proteína, as pessoas É colocam lá em igual para todos cima, os é outros, igual. né? As pessoas colocam: "Ah, eu tenho que comer muita proteína, não sei o quê", sendo que não é assim. A proteína também tem uma quantidade que a gente tem que colocar na Tem- dieta da pessoa.
Eu sempre indico que fracione durante o dia, porque a proteína é um alimento que realmente vai ajudar o corpo a aumentar a termogênese, ou seja, vai aumentar a temperatura dele e vai acelerar um pouco mais o metabolismo, né? Então, Ok. isso vai ajudar no emagrecimento, na saciedade da pessoa, na construção da massa magra, na melhora da imunidade, porque a proteína também faz parte das nossas células imunes, certo? Mas o excesso dela também é transformado em gordura. Então, não é só o carboidrato, né? Na primeira consulta, é sempre isso que eu tento colocar na mente da pessoa para ela parar de ter esse medo de comer o carboidrato, né? Que o carboidrato não é o vilão que as pessoas imaginam. E muita gente tem aquele medo de comer à noite Uhum, carboidrato. Isso tem tem. alguma diferença ou é igual ao comer durante o dia? Olha, se uma pessoa treinar à noite, por exemplo, e Uhum. precisar comer um carboidrato antes do treino, porque o ideal é o carboidrato antes do treino, é bem Uhum. interessante. Então eu vou passar carboidrato, mas numa quantidade, que realmente sirva para essa pessoa. Se a pessoa for treinar pela manhã e gosta de treinar em jejum, eu passo para ela comer uma refeição rica em carboidratos na noite anterior, para ela já ir com um estoque de energia para o treino e não Sim. passar mal, certo? Ok. Então, assim, as pessoas acabam achando que o carboidrato à noite vai engordar, porque Uhum. a gente tem como se fosse um ciclo, é um ciclo, o nosso ciclo circadiano, né? Sim. Quando a gente vai dormir. Então a gente tem as refeições em ordem, como é que eu posso falar? De Decrescente. manhã não, que de manhã a gente como tá a luz, a gente pode comer mais carboidrato. Quando tá à noite, a gente precisa comer menos, porque Menos. o nosso corpo tá se preparando para ir Para ir dormir, dormir, né. exatamente. Mas, assim, não tem restrição de carboidrato à noite, a não ser que seja uma coisa muito individualizada, que a gente veja, a pessoa não gastou tanta energia, ela ainda tem um bom estoque de glicogênio, que a gente chama a energia do carboidrato de glicogênio, Uhum. né. A pessoa ainda tem um bom estoque de glicogênio muscular, então à noite ela não precisa comer tanto carboidrato, a gente pode reduzir um pouco da ingestão energética dela à noite, né. Mas isso vai variar muito de rotina para rotina, se você é uma pessoa muito ativa à noite, a gente aumenta um pouco do carboidrato à noite, certo? Certo, perfeito. Olha, família, você aí que estava com aquela dúvida ou aquele medo de comer à noite, porque não vou engordar se comer o arroz de noite. Não tem nada a ver. A doutora acabou aqui de explicar. Não tem nada a ver. Podem comer, mas também não vamos exagerar. Vamos comer Exato. de forma equilibrada. Agora, Tayane, tem aqui a minha dúvida a minha questão que vai é, uma pessoa que nunca fez dieta Uhum, nenhuma e procura os teus serviços, uhum, hum, eu vejo que os nutricionistas tendem a ensinar a pessoa a reeducar-se, né? E põem logo as comidas que vão passar no seu menu alimentar aham. em gramas. É necessário sempre haver essa pesagem, ter que seguir aquelas Uhum. gramagens todas. É sempre assim? É rotineiro fazer isso? Olha, o ideal é que sim, porque uma colher de sopa de um alimento para mim pode ser uma coisa e para você pode ser outra. Então, por exemplo, eu posso botar muito rasa, uma colher muito rasa e você pode colocar uma colher muito cheia. Então, no final das contas, isso vai impactar muito na caloria. Quando a pessoa ainda não tem uma balança, eu sempre indico que a pessoa compre uma balança de primeira, super super em conta, né, que Uhum. você encontra por aí. Se a pessoa não tiver uma balança, eu ensino a medida caseira. Mas eu sempre faço um acompanhamento das fotos das refeições. Então, eu tenho um aplicativo que, quando eu passo o planejamento alimentar para a pessoa, ela tem lá o diário alimentar. Então, ela vai fazer o pequeno almoço, ela tira foto do pequeno E tem que almoço. pôr no Tem que aplicativo. colocar no aplicativo, porque eu não faço só a consulta nutricional, eu faço um acompanhamento nutricional com a pessoa. Ok. Porque eu acredito que não adianta de nada eu fazer uma consulta e deixar o paciente largado. Eu realmente tenho que acompanhar ele semanalmente e às vezes até diariamente. Então, no meu WhatsApp de suporte, a pessoa tem acesso total a tirar as dúvidas, a ligar. Eu tenho clientes que ligam e às vezes a gente passa 20 minutos no telefone eu tirando as dúvidas dela, né? A gente pega um tempinho, marca um horário para conversar. Se não estiver se adequando a algo, a gente faz uma substituição. Então, se eu ver, se já me sinalizar lá naquela foto que a quantidade está diferente do que eu passei, eu falo: olha, eu não passei isso, por que que você está comendo isso? Mas tu assim de olho consegues Consigo. notar? Tipo, consigo. Uau! Teve um cliente que o objetivo dele era hipertrofia. E eu percebi que ele estava botando muito pouco arroz. Aí eu: essa quantidade de arroz tá muito pouco, você tá pesando?
Aí ele falou: "Não, não tô". Pois então pesa, porque realmente precisa pesar. Você quer hipertrofia, você precisa ganhar mais peso, né, mais massa muscular, então você tem que comer mais carboidrato, a gente tem que aumentar esse aporte de carboidrato. Então eu consigo perceber, porque eu já tô muito acostumada com as medidas Ok, caseiras, já né. conheces assim detalhadamente Isso. ao olho, né, de quanto tem ali. Exato. E aí quando tem algum alimento diferente: "Olha, eu não coloquei esse alimento na dieta não, pode tirar isso daí". Epá, isso eu acho que isso é um suporte, é mesmo aquilo que tu disseste, um acompanhamento, né? Isso, Para facilitar a pessoa a ter que cumprir com o plano, porque ao exato, estar largado, passar um plano e estar ali largado, muitos que são as curvas que o paciente dá, né? E acaba por exatamente. não ter resultado e pondo em causa o teu trabalho. Exato, e eu quero resultado, eu quero que a pessoa realmente tenha Porque resultado as e pessoas conte vão olhar, comigo. ela vai dizer, eu estou no nutricionista, Uhum, mas não estamos a notar diferença uhum. nenhuma, é porque a pessoa não está a Não tá a cumprir. cumprir. Mas a pessoa sancionada não vai ser ela, vai ser a nutricionista, não é? Exatamente, exatamente. Malta, tá aqui mais uma vez. Você que não está a ser acompanhado ou tem alguma dificuldade, assim, em seguir com um plano alimentar para qualquer que seja a mudança que tu traçaste para o teu dia, então tá aí. 2024 vamos fazer diferente. 2024 vamos procurar melhores profissionais para ajudarem-nos naquilo que nós queremos ter sucesso. E hoje em dia nós vimos, e eu sou incansável a dizer isso, a nossa sociedade está contaminada. A nossa sociedade está contaminada de que forma? São jovens a perderem-se em festas, em má alimentação, em bebidas, em noites mal dormidas, e são problemas a surgirem com pouca idade. Jovens de terra idade a terem problemas que nós víamos acontecer em pessoas acima dos 50 anos. Uhum, Ou estamos a exato. ver tais problemas a serem afetados a jovens. Então vamos mudar a nossa mentalidade. Somos jovens e tem-se dito que somos jovens, somos capazes de tudo. Porque temos Exatamente. aquela força, né, ainda de jovem, Exato. os músculos estão Aquela ali bem disposição. afinados, a disposição aí bem afinada, mas acabamos por fazer um retrocesso, retrocesso não vou dizer, mas sim um avanço para a nossa juventude, porque vamos transformar o nosso corpo em corpos de pessoas acima de 50 anos. Os músculos vão ficar debilitados, Exatamente. a nossa estrutura física vai ficar debilitada, a nossa saúde vai ficar debilitada em conta daquilo que nós fazemos diariamente, periodicamente. Então, estes são os problemas. A má alimentação tem sido a maior causa dos problemas atuais da nossa sociedade. Exato. Então, vamos mudar. Estamos em 2024, num começo de ano. Vamos mudar a nossa mentalidade. Vamos procurar nutricionistas, estão aí no nosso mercado, são vastos hoje em dia. Antes era difícil É. encontrarmos pessoas qualificadas no nosso mercado a prestarem tais serviços e era caríssimo. Hoje não é assim tão caro. Quem tiver possibilidade, procurem esses médicos, né, esses doutores especializados nessa matéria e nos vão ensinar e vos vão ensinar. Então, você que nunca teve um acompanhamento, quer aprender, não precisa de ficar um ano Exato. com esta pessoa. Podes ficar 3 meses e aprender como deves te alimentar e depois dali para frente seguir, certo, doutora? Exato. Eu gosto muito de que meu cliente tenha autonomia nas escolhas alimentares, né. Então a cada consulta, a cada acompanhamento que eu faço semanalmente, eu gosto de ensinar um pouco. Então nos acompanhamentos eu também envio materiais, né, para a pessoa começar a ter aquela autonomia, pra ela começar a se alimentar bem, porque você cuidando da sua saúde, você lá na frente realmente consegue prevenir muitas coisas, muitas doenças, consegue fazer o básico, né, baixar, pegar uma compra de supermercado, ter força para aquilo, né. Tá saudável para você fazer aquilo, né. Então, além da consulta, né, vocês também têm que filtrar muito as informações que recebem nas redes sociais, né, na mídia, porque hoje em dia a gente tem muita, como eu falei, a gente tem muita informação da mídia, mas tem que filtrar, porque tem informações boas e tem informações ruins que Ruins. confundem a nossa cabeça.
Então, sempre acompanha profissionais. Olhem meu Instagram também, que eu sempre posto algum conteúdo, né? Falando sobre alimentação, nutrição. Eu deixo lá meu direct disponível para as pessoas me perguntarem, tirarem as dúvidas, né? Porque eu realmente quero contribuir para isso, para dar um resultado de pessoas com melhor saúde, né? Pessoas com resultados tanto de saúde como estéticos bons, né? Excelentes, extraordinários, né? Há aqui uma pergunta, Tayane, que diz assim: já se pergunta a doutora, treinar à noite e alimentação pós-treino e hora de dormir, mesmo na dose certa, pode ou não dormir de barriga cheia? Olha, isso sempre me perguntam. O ideal é que você dê pelo menos um intervalinho, para você dormir, né, para não ir dormir com a barriga muito cheia. E também deitar do lado esquerdo, né, para você porque o nosso estômago ele tem um formatinho, então se você dormir para o lado direito, a Uhum. comida vai acabar voltando e vai dar um refluxo, né. Então dá um intervalo de uns 30 minutinhos e a refeição à noite também deve ser mais leve, não deve ser uma refeição tão pesada a ponto de você passar tanto tempo digerindo que vai atrapalhar a qualidade do teu sono, né, porque o excesso do carboidrato imediatamente antes de dormir, o excesso de comidas pesadas, imediatamente antes de dormir, realmente pode atrapalhar um pouco o sono, você pode ter uma insônia, entendeu? Ok. E a outra questão do King Swana é a seguinte: o King Swana é o campeão da Ah, NPC que eu falei há pouco tempo aqui, sim. né? E ele pôs uma questão aqui muito interessante. O que acontece quando comemos proteína em quantidades altas em uma refeição? Olha, você não vai absorver essa proteína completamente, você vai ter um desperdício de uma proteína de alto valor biológico, né, que a proteína de alto valor biológico que a gente chama é que é uma proteína completa, com todos os aminoácidos essenciais. Então ela vai sair pela urina, ela vai ser filtrada pelos rins e vai ser excretada pela urina, entendeu? Uau! Epá, King e Vado, penso que as vossas questões foram respondidas e espero estarem satisfeitos assim com a resposta que a doutora Tayana pôs aqui. Eu falei em 2024, estarmos no início de 2024, é janeiro, né? Uhum. Estamos aqui no princípio e muita gente veio de dezembro todo atolado. Eu sou uma delas, né? Mas tu tá assídua lá na academia, que eu vejo sempre. Eu dei um chute no balde, 2 semanas off. Eu disse: eu vou comer e seja o que Deus quiser. Depois eu vou lutar comigo Meu mesma Deus para do endireitar céu. as coisas. E estou nesse processo de endireitar Aham, no meu tempo, assim, no meu passito, mas está a enquadrar tudo novamente. aham. Há pessoas que fizeram igual a mim. Eu tenho uma disciplina. Quando eu ponho na Sim. cabeça, eu faço. E Ex-atleta, né, há então já tem exatamente. uma E há disciplina. pessoas que não têm tal disciplina. Chutaram o balde em dezembro Uhum, e agora estão numa luta incessante para recuperar, o peso que adquiriram, né, que uhum. perderam, ou que o peso anterior, vamos assim dizer. Sim. Olha, e o King Suana diz: "Muito boa, eu pensava igual, mas de uma profissional sabe melhor". Epá, Obrigada. Tayane, estás de parabéns. King, muito obrigada e estamos aqui para, neste programa mesmo, para tirar essas dúvidas. Você passou por aqui e tem o conhecimento de tal coisa. E eu estava voltando aqui a dizer o nosso assunto, muitas são as pessoas que tiveram essa mudança Uhum, física, absorveram muita gordura e estão nesta luta e não estão a conseguir voltar. uhum, Qual é a recomendação que tu dás para pessoas que fizeram isso e não uhum, estão a conseguir voltar a uma alimentação normal, vamos assim dizer, porque muitas não são as que não fazem uhum, exercício, né? E tiveram os seus excessos. O uhum. que é que essas pessoas devem fazer para mudar, para estabilizar ou voltar ao que eram? Olha, tem vários passos, né, eu acho que o primeiro passo é a pessoa se comprometer, né, e traçar uma meta alcançável, nada de uma meta muito absurda, uma meta que a pessoa não vai conseguir alcançar e vai ficar frustrada por isso, tem que ser uma meta alcançável, metas pequenas, né, tem que começar a colocar metas de: "Ah, eu vou mudar minha alimentação, vou voltar a comer normalmente como se nada tivesse acontecido", tipo, eu não comi besteira no final do ano, vou voltar a comer como eu comia antes, voltar para a rotina normal, né. Se a pessoa comia, 3 vezes por dia pratos muito grandes, começar a reduzir e começar a distribuir essas refeições durante o dia. Procurar profissionais para ajudar, né, e fazer realmente uma dieta individualizada, parar de procrastinar e realmente cuidar da saúde, né.
se movimentar. Eu sempre vou insistir que a pessoa pratique atividade física, até pessoas que vão no meu consultório e falam que não praticam, eu sempre vou estimular até conseguir realmente fazer elas praticarem, porque isso é essencial, né, para a saúde da pessoa. Então, eu acho que o primeiro passo é você fazer as metas e começar a ir reduzindo as quantidades, né? Voltar à alimentação normal, mas reduzindo as quantidades. Ok. Às vezes, a pessoa não tem nem que pensar muito, porque se a pessoa pensar muito, ela não vai fazer. A pessoa só tem que agir, tem que ter ação. Tipo, eu não tô satisfeita com o meu corpo. O que eu faço? Ficar pensando muito não vai levar a lugar nenhum. A pessoa tem que agir, tem que começar a fazer o básico bem feito. Ok. E quando a doutora diz fazer atividade física, eh, envolve ter que ir para uma academia? Quais exercícios assim Uhum. que a doutora normalmente indica ao seu paciente que nunca fez nenhum desporto ou nenhuma atividade física? Eu sempre pergunto qual é o esporte que a pessoa mais se identifica, né. Às vezes é o vôlei, às vezes é o basquete, às vezes é o handebol. E aí eu falo: "Olha, vamos escolher uma atividade física que você mais goste, não obrigatoriamente precisa ser uma musculação de primeiro momento". Em um momento a pessoa vai precisar, né, porque a musculação ela é essencial para fortalecer e você ir bem nas outras atividades. Mas eu sempre peço para a pessoa escolher uma atividade física que ela se sinta mais confortável. Pode ser uma caminhada também, uma pessoa que é totalmente sedentária, uma caminhada já vai dar resultado. Você caminhar na esteira, você fazer uma bicicleta todo dia, já vai dar resultado. E aí depois eu vou tentando insistir para que ela realmente encontre um personal, porque pessoas assim que nunca praticaram atividade física e que não gostam, precisam de um profissional acompanhando, de um personal lá puxando. Inclusive ontem eu tive até um cliente que ele é ex-jogador de handebol, mas ele ganhou bastante peso. E aí ele disse: "Eu não gosto de ginásio". Aí eu: "Vamos treinar comigo um dia? Vamos eu e você fazer um treino juntos? Vamos semana que vem, quando é que você pode?". Aí ele: "Vamos 2 dias na semana". Eu: "Tá certo, vamos na terça e vamos na quinta, no horário que você conseguir. Aí você só me fala o horário de acordo com a sua rotina e eu vou ficar te esperando no ginásio". E assim, pra ser uma forma de eu De puxar o puxar, cliente não pra é? mim e mostrar um treino pra ele, um treino que eu faço, né, e também apresentar os personagens, né, para que ele Sim. se familiarize e escolha um que ele se identifique e acompanhe ele para que ele não falte. Há uma outra questão aqui, uma pergunta que não se cala nos dias de hoje. É normal treinar em jejum ou o que aconselha a doutora? Olha, vai variar muito de pessoa para pessoa. Eu, às vezes, treino em jejum, né. Tem pessoas que não conseguem, pessoas diabéticas, por exemplo, eu não aconselho treinar em jejum, porque senão vai ter uma hipoglicemia e vai passar mal. Pessoas muito sensíveis, né, que não conseguem treinar em jejum, eu não aconselho, tem que comer pelo menos um carboidrato de rápida absorção imediatamente antes, por exemplo, uma banana amassada com aveia e mel. Aveia. Uhum. Isso aí já ajuda a pessoa a segurar um treino, entendeu? Mas varia muito de pessoa para pessoa. Eu falo muito que a dieta é algo individualizado. Eu tenho clientes que gostam de treinar em jejum e ficam muito bem com isso. E eu tenho clientes que não, eu realmente preciso comer meu pequeno almoço, eu preciso fazer aquela refeição antes de treinar, né? Então isso vai variar muito. E se treinar em jejum, sempre comer uma refeição muito rica em carboidratos na noite Eu já anterior. ia questionar isso porque eu ouvi a doutora há pouco tempo a dizer, quando faz um plano, às vezes a pessoa treina de manhã, na Uhum. refeição, na última refeição, a doutora põe sempre uma alimentação rica, né? Isso, Em hidratos e tudo mais, para poder sustentar o treino logo de manhã cedo. exato, Então, nessas condições, a pessoa pode ir treinar em jejum, que vai estar exato. ok. Exatamente. Agora um diabético não, né, uma pessoa com essa condição crônica, realmente não, porque pode dar hipoglicemia, a pessoa fica tonta e passar mal durante o treino, então tem que ser algo diferente. Ok, boa. Então, resposta aí da sua questão, King. Mais uma vez, eu, King, a questionar. Ele interage bem, Ele gostei. interage, sim, e as questões que ele está a pôr São até bem são bem interessantes. interessantes. Isso é Isso. uma pergunta que também surge nos meandros mesmo atualmente. Sim, E eu vejo muita gente, às vezes, vai treinar e passa mal no seu treino. Às vezes exato. nem é diabético, Exato. É mas uma pessoa também que não tem passa o mal, hábito, não né. tem o hábito de treinar assim. Às vezes decidiu naquele dia ir treinar sem comer e Isso. não aguentar o treino. E isso acontece às vezes não só de manhã, mas também já havia acontecer no meio da tarde, né? Uhum. A pessoa fez o almoço e depois do almoço foi treinar às 18, mas neste É. período aí do meio Já não tinha que ter consumiu comido algo. absolutamente nada e foi assim. E vamos
vamos lá dizer, foi fazer um treino de perna Nossa senhora. e a pessoa não. Não, e o clima aqui é super quente, né? Então isso acaba fazendo a pessoa desidratar bastante, isso deixa a pessoa já tonta. Então a pessoa não se alimentar bem, já Não é era, pode passar solução. mal. Assim, eu vou falar, teve uns dias que estavam muito quentes e eu fiquei realmente, nossa, não tô conseguindo treinar, mas eu vou terminar de treinar, porque você fica mal com aquele excesso de calor, né? E se você não se alimenta bem, até se alimentando bem, você fica Você tonto, fica mal, então entendeu? imagina quem não come, né? Exato. Então a solução não é não comer. A solução é É procurar sempre comer alguma coisa que vai dar substância ali exato, ao que tu vais fazer. exatamente. Então, porque muita gente acha que para emagrecer a solução é não comer. É até uma questão que muitas pessoas falavam: "Ah, eu vou parar de jantar para emagrecer". Gente, não é assim. Você não jantar não vai resolver nada, entendeu? É lógico que você vai estar diminuindo a caloria do que você vai comer no dia e é impossível você não perder peso, mas perder peso não quer dizer que você está perdendo gordura, pode ser massa magra também, entendeu? Então, assim, se você jantar uma quantidade absurda que ultrapasse a caloria diária, realmente você engorda. Agora, se você jantar uma quantidade que se encaixe dentro da caloria que você precisa diariamente, você pode jantar tranquilamente. Ok? Doutora, uma questão aqui que eu também, esta já é minha pessoal também e Aham. acredito que muita gente tenha esta dúvida. Eu, ao ter uma alimentação assim regrada, e estou a ser acompanhada por uma nutricionista, Uhum. hum, como eu vou saber se aquela quantidade de nutrientes ou das refeições que me foram passadas não me vai trazer algum déficit em algum nutriente, como ferro, zinco, magnésio, por aí vai? A doutora como é que consegue saber Uhum. se eu estou em algum déficit ou não de Uhum. algum nutriente que o meu corpo precise, uma Uhum. vitamina, seja lá o que for? Olha, a gente vê isso muito através de exames, né. Eu nunca peço de início, mas se a pessoa já tiver, eu peço. Se eu perceber que a pessoa precisa fazer um exame, eu passo e pego, né. Se eu perceber: "Ah, essa pessoa tá com característica de que tá com deficiência de ferro, tá com anemia", aí eu peço um exame. Mas, hoje em dia, a gente tem software muito avançados que ajudam a gente a ver, a composição total daquela dieta. Então eu consigo ver além dos macronutrientes, né, o carboidrato, proteína e gordura, eu consigo ver os micronutrientes e a fibra. Eu consigo ver lá, eu coloco lá em uma opção ver todos os nutrientes, e aí eu vejo lá se eles estão acima ou abaixo da quantidade recomendada para aquele paciente, entendeu? Então aí eu consigo ter uma noção se a pessoa está comendo pouco ou não. Ok. Epá, porque é realmente pertinente. Às vezes nós temos uma alimentação Aham. ali regradinha, certinha, que tu Uhum. foi-nos prescrito, e ainda assim sentirmos-nos cansados, Uhum. ali meio moles. Normalmente é uma falta de ferro, entendeu? E aí pode entrar com a suplementação, e isso a gente vê muito em dietas restritivas, porque quando você faz uma dieta com restrição calórica, Ok. querendo ou não, você às vezes perde um pouco de um micronutriente, né, uma vitamina ou um mineral. Vai ficar baixo e isso com frequência vai fazer você ter o déficit naquilo também, entendeu? Quando tu recebes um paciente que nunca fez dieta na sua vida, nunca teve uma alimentação saudável assim na sua vida, hum, a doutora começa logo por uma dieta bastante restrita ou vai paulatinamente graduando mediante os resultados que esse cliente for apresentando? Eu vou graduando. Eu gosto muito de combinar a dieta com o cliente. Ok? Então, o corpo da dieta, né, as refeições principais, porque eu coloco sempre 2 substitutos equivalentes para aquela refeição. Então as refeições principais, as primeiras refeições, eu sempre combino com o cliente: "Ó, o que é que você acha da gente colocar isso no pequeno almoço? Tá bom para você?". E aí se tiver tudo ok para ele, a gente vai lá e combina, mas aí eu ajusto só as quantidades para que ele consiga realmente comer aquela quantidade que eu prescrevi, né. Mas eu sempre gosto de combinar com ele e nada muito restrito, eu só vou tentando colocar hábitos diferentes na rotina dele. Por exemplo, a questão do frango desfiado, eu já tentei colocar com alguns clientes. Uma cliente que nunca tinha feito dieta na vida, aí eu: "Você já comeu frango desfiado misturado com creme de ricota ou com requeijão light ou com Philadelphia light?". Ela: "Não". Aí eu: "Você quer experimentar? O que é que você acha da gente colocar como opção da dieta?". Ela falou: "Doutora,
eu nunca tinha comido isso, eu não tinha um hábito. Mas só que eu tô adorando. Eu tô comendo direto. Já começa a gostar e achar interessante fazer essas Exato, mudanças, né? Aí o exato, cliente não foge, porque exato, muitos tendem a fugir com essa exato, reeducação, né? Tendem a exato. fugir. E quando isso acontece, qual é a ação da doutora? Quando a pessoa gosta ou Não, quando quando ela a pessoa foge? foge. Aí eu tento mudar a estratégia. Aí eu tento mudar a estratégia. Olha, por isso que o acompanhamento é importante, né? Pois. Quando a gente acompanha pelo WhatsApp, faz acompanhamento semanal, por isso que é importante o dia do feedback. Então, toda sexta-feira é o dia do feedback. Eu pergunto, e aí, como é que tá a dieta essa semana? Como é que foi? Aí eu peço para mandar a foto de um planner que eu mando, para ela ir Uhum. preenchendo, né? E aí, quando me manda e eu vejo, não, isso aqui não tá dando certo com essa cliente, não. Vamos fazer uma mudança. É o porquê que não tá dando certo. Aí eu começo a fazer perguntas, né? E vejo o que realmente não tá se encaixando e a gente faz o ajuste, para que a pessoa não fuja. Há clientes e clientes, há aqueles que cumprem ali na íntegra Uhum. e há aqueles meios, mais ou menos, e aqueles not. Isso, exatamente. A estratégia é a mesma. Muda. Cada perfil a gente muda. A gente vai tentando. Com as pessoas que não seguem nada e sabem o que tem que seguir, eu tenho que ser mais Mais rígida. dura, né? É. Com as pessoas que eu vejo que são mais disciplinadas, eu deixo elas um pouco mais livre, né, entre Aham. aspas. Mas eu toda semana faço acompanhamento, porque querendo ou não pode surgir. Às vezes a pessoa tem vergonha de ir lá e me perguntar e tirar uma Uhum. dúvida. Então eu sempre tento buscar o cliente para perto. Quando eu vejo que não tá respondendo, eu ligo. Eu já ligo logo. Aí eu, olha, eu tô vendo que você tá um pouco sumido, o que é que tá acontecendo? Ela, doutora, é que eu tenho vergonha de perguntar. Eu, não, mas você tem que perguntar, não tem problema, eu tô aqui pra ajudar isso. E realmente eu faço isso, né? Doutora, Mas muda a estratégia. e assim, há pessoas que têm uma certa deficiência na saúde. Uhum, Vamos dizer, hipertensos, uhum. diabéticos. Qual é a sua ideia sobre essas pessoas? E não fazem absolutamente nada. São detectadas tais doenças a essas pessoas Uhum. e elas têm um lifestyle, um estilo de vida ali tranquilo, normal, como se nada lhes Como se estivesse nada a tivesse acontecendo. acontecer. Qual é a sua ideia sobre tudo isso? Olha, normalmente, sempre o que leva a essas doenças, né? Sempre o que leva a essas doenças é realmente a alimentação desregrada, né? O estilo de vida sedentário. Então, essas pessoas eu realmente tento ser mais dura com essas pessoas e estimular elas sempre a saírem desse estilo de vida sedentário, né? Porque, assim, às vezes eu até tenho que colocar um pouco de medo na pessoa, né? Fazer aquele terrorismo, porque realmente, se essas doenças não forem tratadas, vai evoluir para algo pior. Então, quando foi? Foi ontem mesmo, eu também recebi um cliente que tinha pressão alta. E eu tenho casos na família que tiveram pressão alta não tratada e evoluíram para uma insuficiência renal. E quando evolui para uma insuficiência renal crônica, o rim não volta mais a funcionar, você tem que fazer hemodiálise. Então a Exato. gente já tem que partir para essa realidade. Olha, se você não tratar isso, se você realmente não obedecer o que está prescrito, se você não se comunicar comigo, se você não ter um estilo de vida mais ativo e deixar esse estilo de vida sedentário, realmente, se você não tratar, pode evoluir para isso. E aí não tem mais volta, só um transplante de rim. Então a gente realmente tem que mostrar a realidade, né, porque é o real, se a pessoa não tratar pela alimentação, pela medicação, pela Medicação. atividade Uhum. física, aí realmente vai evoluir para algo pior. Uau. Tem aqui olha, um brasileiro. Bom dia, sou Marcos Amaral Paulista, que mora no estado do Paraná, Brasil. Ó. Tenho uma pergunta. Gordura visceral tem tratamento para eliminar? Atividade física e a dieta. Atividade física e dieta. Marcos Amaral, bora movimentar este Vamos treinar. físico e procurar especialistas para ajudarem nesse processo. Não sei se é consigo, mas a doutora diz que sim, não é? Que é fazendo atividade física Isso. e cuidando da alimentação. Exato, emagrecendo. E tem pessoas que já têm uma genética para isso, né, então quando não cuidam da alimentação nem do Só estilo de piora. vida, aí realmente piora. Então, Marcos, espero ter respondido aqui a sua questão, a doutora ter respondido e estar satisfeito. Bora lá fazer tudo isso. Mais uma pergunta, doutora. Falando das proteínas da carne, o que aconselhas, brancas ou vermelhas? Ou até mesmo as vegetais? Olha, eu aconselho, falando de pessoas carnívoras, né, mais carnívoras,
eu aconselho a branca, né? Porque, como eu falei, ela tem menos gordura e tem uma quantidade de proteína muito boa. A vermelha, apesar de ter mais proteína, ela tem mais gordura. E também tem muito estudo associando o excesso de carne vermelha com o desenvolvimento de câncer. Lógico que não é um fator isolado, mas só que o excesso do consumo dessa carne vermelha, combinado com outros fatores, né, pode levar a um surgimento de câncer. Em relação à proteína vegetal, eu gosto muito do grão de bico, da lentilha. Até o gergelim colocado em uma salada, ele aumenta o teor proteico da refeição. Eu não sou muito amiga de gergelim, mas tenho lutado assim para engolir ele, Aham. né? Justamente por esse motivo. Tem uma Não quantidade só já boa. fui, já andei na luta com, por exemplo, a chia e já engulo de boa. Uhum. E agora a minha luta tem sido com gergelim. Não sei Ele porquê. sozinho, o sabor é diferente, mas numa saladinha fica bem bom. Vou Eu gosto de experimentar. enriquecer salada com sementes, fica bem gostoso. Vou sim experimentar. Então, eis a ideia, malta. É só isso. É só mesmo nós tomarmos a decisão de fazer essas mudanças na nossa vida, não é? É Exatamente. só nós tomarmos a iniciativa de procurar pessoas para ajudarem-nos. É só fazer isso, que só vamos estar a melhorar e a mudar o nosso estilo de vida. Vamos fazer com que 2024 seja um ano diferente, um ano em que nós vamos à busca, primeiramente, da saúde, para depois, sim, ir à busca de tudo o resto que nós planeamos fazer. Porque sem saúde nós não estamos a fazer nada. Não vamos nunca sequer dar um passo, dois passos, três passos atrás daquele trabalho que vai poder mudar a nossa vida. O que vai mudar a nossa vida inicialmente vai ser a nossa saúde. E para isso nós precisamos fazer as coisas certas. Nem sempre temos tempo, nem sempre temos disponibilidade, mas com vontade nós conseguimos fazer do 100 pelo menos 50. Ao fazer 50 já estás a dar um grande passo e aos poucos vamos melhorando e subindo para 60, 70, 80, Exatamente. até bater os Isso 100. aí. Não precisa ser os 100 de uma vez. Atenção! Nós às vezes encaramos que vamos fazer isso e tem que ser ali logo nos 100. Uhum. A Não. pessoa acha que vai mudar do dia para noite. É hábito, é construção de Pensam hábito. sempre que ao fazer aquilo de um momento para o outro vão estar a ter aqueles resultados Exato. magníficos. E até às vezes acontece a mudança, Aham. né? O organismo não estar habituado àquele choque, ele reagir, né? Uhum. Reagir de forma a que tu percas ali um volumezinho, não sei se é Exato. massa magra, se é massa gorda, não Exato. sei, mas há ali uma reação do nosso organismo. E essa reação às vezes depois estabiliza. E a pessoa continua a fazer aquilo e não vê evolução. Exato. Para esses Isso, casos, o que é que a doutora diz? o que acontece nesses casos, eu digo que a pessoa entrou em um platô. É quando a pessoa restringe a caloria drasticamente, né? Ela restringe mais do que deveria, emagrece bastante e o corpo estagna. A gente chama de platô termogênese adaptativa, né? O nome mais científico para isso. E aí, o que a gente faz? A gente tem que reestimular o metabolismo de novo, porque quando a pessoa perde uma grande quantidade de peso, o metabolismo também cai. O metabolismo tem muito a ver com o peso que a gente tem, seja de gordura ou massa magra, né? Ok. Então, a gente tem que reestimular aumentando as calorias que a pessoa está comendo gradativamente. E aí, muitas pessoas têm medo, mas, eu tô comendo bastante. Aí foi você que escolheu isso, você acabou reduzindo muito a caloria, então a gente tem que ir aumentando aos poucos até o teu metabolismo se restabelecer. Porque senão vai ficar uma loucura e vai ficar aquele metabolismo lento sempre, né? Então, o nosso corpo é muito inteligente. Se a gente perder uma grande quantidade de peso, ele vai estagnar e vai começar a acumular gordura. Isso é fato, isso sempre acontece. E qual é a melhor solução para acelerarmos o nosso metabolismo? Começar a incluir os alimentos mais limpos, começar a aumentar a caloria gradativamente. Alimentos mais limpos que eu falo são os in natura ou minimamente processados, né, como eu te falei. Começar a praticar atividade física para aumentar o gasto energético, se alimentar frequentemente, né, reduzir as porções. Quantidades baixas, né? Exato. E mais refeições. E mais refeições. E também apostar nos alimentos termogênicos, né? Um gengibre, botar um gengibre na água saborizada, colocar canela, né? Especiarias, a canela, a pimenta, até o gindungo, né? Que é um Sim, tipo de pimenta. Então, é que eu percebi que as pessoas gostam é o natural, bastante. é o natural na África, em África, Aham. não é?
Sim, é muito bom. Você colocar na comida é um Eu não termogênico consigo. natural. Eu vou de pimenta, mas aquele gindungo não Eu passa adoro. leste. Eu Não, adoro. comer a sofrer não é comigo. Aquilo eu chamo comer a sofrer. Aquilo a picar, tu É deixas de sentir o bem, sabor da é bem comida. picante mesmo. Não, não. E aí, apostar nesses alimentos mais termogênicos e uma dieta mais limpa, né? Você começar a mudar o estilo de vida aos poucos, isso aí começa a restabelecer o metabolismo. Assim, para uma pessoa que vamos aqui, já estamos quase em cima do nosso tempo, a hora passa a correr. Passou muito rápido. Poças, Jesus. Mas eu vou dizer assim, para uma pessoa que não tem como ir a um nutricionista e quer melhorar a sua alimentação, quais as indicações assim rapidinhas que as pessoas que a doutora pode dar para que essas pessoas façam em casa ou Uhum, implementem no seu dia a dia sim. para melhorar, né? E reduzir no seu consumo, na sua alimentação? Quais são as restrições ou o que a doutora diz que pode, não pode, ou diz mesmo, olha, tirem isso da vossa Uhum. vida. Ó, para retirar realmente, né, totalmente, aqueles alimentos muito processados, biscoitos, bolachas, cereais, açúcar, evitar comprar excesso de açúcar, porque se você tem aquilo disponível em casa, vai comer. Se você gosta, você vai comer. O Só vai chocolate, pode. chocolate, sorvete, biscoitos recheados, os queijos muito processados, como o cheddar, né? Você sempre lê a lista de ingredientes. Se for uma lista de ingredientes muito extensa, com números, com nome muito estranhos que você muitas vezes não consegue nem pronunciar, você realmente retirar, eliminar aquilo, né? E optar por alimentos mais in natura, como as verduras, né, em geral, os legumes também em geral, os tubérculos, né, que são as batatas, as mandiocas, as batata doce, o feijão, Que a nossa arroz. sociedade até oferece, a Exato, nossa África é muito rico oferece, é muito aqui. rica nisso, né? Isso, exato. E eu costumo ver assim, as pessoas que residem nos campos têm um baixo índice calórico, porque o Normalmente é um consumo deles é isso, vindo da terra, né? exato. E nós aqui, os cidadinos, né, estamos nos fast foods e Uhum, latarias, refrigerantes, sumos exato. empacotados, né? O sedentarismo trouxe a isso, né, o estilo de vida mais agitado trouxe Mas a isso. é Mas verdade. como eu falei, a organização é a chave de tudo. Se você se organizar, retirar esses alimentos que eu falei de casa e colocar esses mais in natura, optar por boas proteínas, né, proteínas magras, como o frango, o peixe, 2 vezes na semana comer uma carne vermelha magra, né, como um acém, não lá no Brasil a gente chama patinho, aqui eu não sei como que chama, acho que é ganso que chama, uma carne moída, magra, né, então optar por ter essas escolhas mais saudáveis, né, vai realmente ajudar a pessoa a mudar o estilo de vida. É o básico que funciona. Ovos, queijos, até um pouquinho de um processado para dar um gostinho a mais na dieta. Um Philadelphia Light, quando você vai ler a lista de ingredientes, é super curtinha, né. Então sempre estimular as pessoas a ler listas de ingredientes e conseguir diferenciar, né, esses alimentos que têm mais ingredientes que você não deve ter e os que têm menos ingredientes que você pode adotar para sua rotina. E assim, eu também deixo o meu Instagram, né, minha Eu rede ia já social. questionar aqui, a doutora, quem quiser lhe procurar, como faz? Ó, pode falar lá no Instagram. É um pouquinho difícil de escrever meu nome, mas Bota a soletrar é, aqui. é taianedarrocha.nutri. O Tayane se escreve Taiany. Então vocês podem me seguir, podem mandar direct. Tayane da Rocha Da ponto rocha.nutri. Nutri. Exato. Então vamos aí, vamos seguir. Tayane da Rocha ponto Nutri. Sigam, vão lá, procurem a doutora. Peçam ajuda, que ela está Podem aqui pedir. disposta. Ela veio até aqui disposta a partilhar com vocês do seu conhecimento e vai estar disposta a ajudar você na sua mudança. Então, tem algum contato que possam Claro, ligar? tenho sim. O meu WhatsApp profissional é o número do Brasil, mas vocês podem mandar mensagem lá, tá? Que eu tô disponível. É o +55 21 99908 2317. Podem mandar mensagem lá que eu vejo na hora. Pode repetir, por favor, mais uma vez, doutora? Mais Mais 55. 55 21 99908 2317. Desculpa, vocês já não têm. Já não têm, Exato. porque mais uma vez está aqui mais uma nutricionista a partilhar com vocês. Eu trouxe ela no início do ano para poder ajudar Exatamente. naquela mudança de 2024. E isso, procurar nutricionista, atenção, não é só quem está com um alto
como é que eu vou dizer? Um alto índice de massa Um gorda, alto índice né? de massa gorda. Não, a nutricionista serve até para aqueles que estão confortáveis ali, estão bem, e até aqueles que estão com baixo índice e precisam aumentar. Então serve para essas três variantes. Então você que precisa estar ali na tua zona de conforto bem estável, você que precisa reduzir, você que precisa aumentar, procurem a doutora que ela vos vai ajudar. E nós fazemos a nossa parte, trazer estas pessoas aqui para vos ajudar. Eu também preciso de ajuda, eu não sou perfeita, eu todos os dias tenho a minha luta com a alimentação, com o treino, mas procuro sempre viver no equilíbrio. É o que eu chamo. Viver é isso, viver é estarmos no equilíbrio para não facilitar a adquirir certas doenças que Exato. não fazem parte, né, ainda da nossa idade, da Exato. nossa terra e idade. Exatamente. Então, vamos mudar, família. Doutora, quer mandar algum beijo, deixar aqui alguma recomendação? Olha, eu quero agradecer muito novamente, né, pela interação, pela Jace ter me chamado, me convidado. Agradecer mesmo por essa oportunidade, né, de estar compartilhando um pouquinho do meu conhecimento com vocês. E também quero novamente me deixar à disposição, quero que vocês contem comigo, porque a minha profissão é isso, né, mudar vidas através da alimentação. E eu realmente quero ver resultados positivos nas pessoas. Então, e o beijinho vai para quem já agora? Ah, o beijo vai pro meu esposo, Eita! que tá me assistindo aqui. Eita! Se minha família estiver vendo no Brasil, eu também quero mandar um beijo, né, para eles. E mandar um beijo para todo mundo que me segue e me acompanha. Bora, boa, 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 boa. E os beijinhos foram deixados, sim. E hoje é sábado e eu costumo dizer, vamos no equilíbrio. Hoje é dia do funs, que todo africano adora essa comida. Eu não vou É, comer funs hoje. Hoje a minha comida não é funs porque eu estou ali na regra. arrasou. Então, para não sair da regra, minha comida não é funs e eu vou estar em restrição, sim, durante algum tempo até estabilizar. E depois dali vou estar no meu equilíbrio. Atualmente eu estou na minha restrição para estabilizar. O que não quer dizer que eu não como as coisas. Eu como mais dentro do limite, Exato. né? Então, viver é isso. Viver é nós procurarmos sempre o melhor para nós e nunca pôr-nos em dificuldade. Família, muito obrigada mais uma vez por mais um sábado estarem aqui conosco. Vocês que estiveram aqui na nossa live, muito obrigada a todos vocês que puseram as questões. Muito obrigada por participarem do nosso programa. A todos vocês que estão a nos ouvir na nossa sintonia 100.5, muito obrigada. E fiquem com aquela preocupação de mudar, de melhorar. Qualquer coisa, este programa vai estar gravado, vai estar posto no YouTube. Você vai poder ver e rever e rever esse programa. Tirar as dúvidas, o que você não ouviu vai poder ouvir, como este tem todos os outros programas lá no nosso YouTube, a Rádio Urbana, é só acessarem e vão encontrar ali o programa Urbana Fitness. Vão poder ver todos os programas que aqui já passaram e esse não vai estar diferente, lá vai estar para você tirar as suas dúvidas e aprender. Muito obrigada, família, um ótimo sábado, um beijinho bem grande. Doutora Tayane, muito obrigada por ter Obrigada aceito o também. convite, que foi assim, muito em cima da hora, mas valeu a pena, porque até eu Adorei, saí valeu. daqui com mais aprendizado, né? Que Aprendi bom. a ouvir e ouvir sempre de profissionais é sempre melhor. Muito obrigada mesmo. Família, Obrigada me também. despeço aqui, um ótimo sábado, equilíbrio aí, nada de exageros, comam o funs e depois voltem a uma alimentação clean. Beijinho, fiquem com Deus e bom sábado. A atividade física, a alimentação saudável, saúde e bem-estar é aqui na Urbana Fitness com Jace Ribeiro.